Oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre a Fran Adorno. Para quem não sabe, a Fran Adorno é uma youtuber, né, de um canal muito grande, parece que tem mais de 3 milhões de seguidores, e ela é moradora do Tocantins, né? Esqueci o nome da cidade dela, mas é Tocantins que ela mora, e ela é evangélica, ela é inclusive do mesmo ministério que eu sou, Assembleia de Deus, né? Porém eu moro em Minas Gerais, congrego aqui, né? E ela congrega lá na cidade dela, obviamente. Ela, até mais ou menos abril, março desse ano, ela estava casada com o Edmilson Adorno, que também tinha um canal recente até, mas já estava com 200 e tantas visualizações, inscritos, né? Devido ao público da esposa, ele chegou essa quantidade de inscritos bem rapidinho. E era um casal muito abençoado, que casaram assim, bem pobres, sabe? Tem vídeos que ela conta como que eles eram pobres quando casaram, né? Passaram muita dificuldade financeira, e aí o pai dela dividiu lá o terreno, né? A fazenda dele com os 3 filhos, e ela pegou a parte dela, e os 2 saíram dos empregos e foram trabalhar, e o canal dela deu esse boom, né? Cresceu bastante, e hoje ela tem uma realidade financeira muito diferente do início, de quando ela casou com o Edmilson. Era um casamento, né, bem abençoado, eles combinavam muito bem, né? Os 2 serviam a Deus, eram muito felizes, até que no repente ele teve um infarto e faleceu. Esse ano, no início desse ano, acho que abril ou março, se eu não estou enganada. E ela emagreceu muito, sofreu muito. A sorte é que ela tem uma família, uma mãe muito amiga dela, uma família tem uma estrutura familiar e espiritual muito boa, sabe? Uma mãe muito amiga dela, né? Depois disso já viajaram juntas, tá sempre lá com ela, ajudando ela nas coisas que precisa, no sítio. Todo mundo sabe que sítio é uma delícia, mas dá muito serviço, né? E a mãe sempre lá com ela, de companhia, e ajudando e tudo. E muitos amigos, irmãos da igreja, tudo ajudando ela, e ela, todo mundo vendo, acompanhou o sofrimento dela, que não era por menos, né, pessoal? Porque nem se não fosse um casamento bom, né? Se não fosse um bom esposo, do jeito que foi, seria motivo de sofrimento. Quanto mais que era um casamento sólido. O Edmilson era uma pessoa muito simples, muito humilde, trabalhador, né? A gente acompanhava eles e via a cumplicidade e amizade do casal. Então,
mais ou menos, eu acredito que foi semana passada, deve ter uns 15 dias, que ela revelou no canal dela que ela casou com uma outra pessoa. E isso está deixando o público dela, não todos, mas uma boa parte, assustados e criticando muito a atitude dela de ter casado. E o que mais me assustou, pessoal, é que foi mulher, é que está sendo mulher que está criticando ela, sabe? Agora, me admira muito no mundo que a gente vive, onde tem casamentos, outros canais que algumas pessoas seguem, a gente vê uma entrevista e outra, a gente ouve tanta coisa absurda, a gente ouve sobre casamento aberto, onde o homem fica com quem ele quiser e a esposa fica com quem ela quiser, e ambos são um casal, se consideram um casal de respeito. Outros casais não se declara que tem um casamento aberto, mas ninguém respeita ninguém, né? Todos nós conhecemos maridos que não respeitam a esposa, chegando até o divórcio, e esposa também que não respeita os maridos, chegando até o divórcio, ou chegando até um matar o outro por causa disso, né? Casais que não se respeitam de outras formas, se agridem, né? Como nós estamos aí vendo o fervedor que está na mídia, na internet, sobre o casamento da Ana Hickman, né? A gente já via como que o marido dela era grosseiro, mas agora ele resolveu agredi-la fisicamente. Aí acontece, né, o óbito de um esposo, e a esposa sofre bastante, né? Tudo que a gente viu prova o sofrimento da Fran Adorno. E o pior a gente não via, né? Quando ela deitava, punha a cabeça no travesseiro, só ela e Deus. O tanto que essa mulher sofria, vivendo na mesma casa onde viveu com o esposo, né? Um casamento de 16 anos. E, né, ali no café da manhã, sem ele, no almoço sem ele, ali no mesmo ambiente que ela vivia com ele e ela vivendo sem ele, passando por tantas dificuldades, né? Como as coisas lá, encanação do sítio, muita coisa começou a estragar e ela sozinha ali, sem ninguém para fazer nada para ela, sem ninguém para ajudá-la, orientá-la. E ela sabendo que tudo aquilo ali era o esposo que fazia e ele não está mais, né, vivo. E a estrada, né, que veio a chuva, acabou com a estrada, ela ficou lá no sítio ilhada, sozinha. É muita dificuldade, né? Sem contar com a solidão, a falta de uma pessoa que viveu 16 anos com ela, né, em harmonia. E essa pessoa não estava fazendo uma viagem que ela podia ficar numa contagem regressiva, que uma hora essa pessoa ia chegar de volta para casa. Essa pessoa partiu dessa vida, essa pessoa faleceu, Deus levou essa pessoa, né? Ele não foi assassinado, ele não morreu, ele não se suicidou, Deus o levou na hora que foi exatamente e puramente o plano de Deus.
E agora tá tendo tanta crítica como se a Fran estivesse traindo o Edmilson. Pessoal, vamos ser mais empático com as pessoas. Eu quero falar para vocês que eu tenho 23 anos de casado. E tem um casamento parecido com o da Fran e o Edmilson. Eu não sei, Deus que me livre e guarde, Deus fizesse a mesma coisa comigo, levasse meu esposo primeiro que eu não sei se eu teria a mesma atitude, se meu emocional me permitiria agir da forma que a Fran agiu e está agindo, sabe? Ela tem um emocional, eu tenho outro, mas isso não me... como é que eu falo? Isso aí não me faz não concordar com a atitude dela, entendeu? Ela tá certa de reagir. Agora pensa comigo, pessoal. Ela teria que deixar passar, aparecer um moço, né? Eu acredito que não é um estranho para ela, como a internet está falando, algumas pessoas, que ela não conhece, que amanhã ou depois ele pode se revelar um homem agressivo, isso e aquilo. Pessoal, a Ana Hickman estava casada parece que desde 16 anos, há 25 anos. Há 25 anos a Ana Hickman estava casada com esse marido dela. E agora ele resolveu agredi-la. Entendeu? Então isso pode acontecer com qualquer um de nós. Entendeu? Por um distúrbio emocional, por ignorância mesmo, por vários motivos. Isso pode vir a acontecer. Então, você namorar e conhecer uma pessoa 10, 20 anos, não significa que você vai casar com ela e ela vai ser aquilo que você conheceu até um dos dois morrer, não. É claro que tem coisas básicas e fortes que a gente tem que ver antes, né? A gente tem que olhar se a pessoa... várias coisas, né? Várias coisas fortes. Mas assim, se você conhece uma pessoa, né? E ela tem um comportamento normal ali, não precisa você namorar com ela 5, 6 anos para garantir uma vida eterna de paz e harmonia entre o casal. Isso não é verdade. E a Fran, ela é intensa assim mesmo. Ou ela é intensa, ou ela pela fé que ela tem, sabe? Ela é assim mesmo. Ela casou com o Edmilson também. Eu não lembro exatamente se foi 1 mês ou se foi 3 meses que ela conhecia ele. Os dois casaram. Foi rápido também. E viveram até agora que a morte os separou. Sabe? Então, voltando no que eu estava dizendo, ela conheceu uma pessoa trabalhadora, que tem o mesmo conhecimento dela sobre sítio, sobre mexer com animais, sobre esse tipo de serviço. E o mais importante, a mesma fé dela. Aí ela teria que deixar essa pessoa passar, não casar com essa pessoa agora, simplesmente para calar a boca de quem está falando mal dela? Você não acha que seria uma hipocrisia, seria uma maldade consigo mesmo se ela fizesse isso? Deixar de casar com uma pessoa boa que apareceu agora para ela, só para a sociedade não falar mal dela?
Quando ela está deitada lá no travesseiro dela, chorando, sofrendo, sozinha, você que fala mal dela, mulher, está encostelada com seu marido, sabe? Está com seus filhos, está com sua família dentro de casa. Você não está lá na pele da Fran Adorno. Você não está lá no coração da Fran Adorno. Vamos, mulheres, ser mais... se colocar mais no lugar uma das outras. Agora, eu vi lá no vídeo dela, mulheres falando, tem 2 anos que eu sou viúva e até hoje eu não me casei, não traí meu esposo. Seu esposo já morreu, minha filha, seu esposo já morreu, pode passar 3, 5, 10 anos. Se você, o dia que você arrumar alguém, se você tem uma natureza honesta, se você respeitou o seu esposo enquanto ele estava vivo, o dia que você arrumar alguém, primeira noite, as primeiras noites, primeiros contatos seu e essa pessoa, você vai sentir como se você estivesse traindo ele, traindo o falecido. Eu tenho uma amiga que ficou viúva e ficou 3 anos sem arrumar ninguém. O primeiro contato com outra pessoa que ela teve essa sensação de que ela estava traindo o esposo dela. Não adianta você fugir disso, não, que se você tem um coração honesto, você vai sentir isso. Com 1 ano, com 5 meses, com 1 ano ou com 10 anos de viuvez, você vai sentir isso. Mas isso não significa que você não tenha que seguir com sua vida. Você tem que seguir com sua vida. Você tem que seguir com sua vida. A Bíblia, biblicamente, Deus exige, quer que nós sejamos fiéis aos nossos esposos enquanto eles estão vivos. E vice-versa. Eu costumo falar com meu esposo, sério. Eu moro do lado da minha irmã, que tem 5 filhos. E tem umas sobrinhas bem ciumentas. Tem ciúme do pai, tem ciúme dos maridos, tem ciúme dos tios. E eu já falei para elas, se eu morrer primeiro que o seu tio, deixa ele casar de novo. Porque ele tem que me respeitar agora. Depois que eu for embora, ele está livre para casar com quem ele quiser e eu quero que ele case com outra pessoa. Eu não quero que ele fique aqui sofrendo, sozinho, sem ninguém para fazer nada para ele, sozinho na solidão, para atender uma convicção de parente, de amigos. Ele tem que olhar ele, o que ele está passando sozinho dentro de casa. Porque quando fecha o portão para dentro, é só a gente e Deus sabe a nossa vida. Eu já pensei diferente, pessoal. Quando eu era bem mais nova, mais imatura, eu já pensei assim, sabe? Essa amiga minha que é viúva, que depois de 3 anos que arrumou alguém, ela até me ajudou a mudar de ideia nesse sentido. Só que hoje, eu me coloco no lugar de quem fica. Sabe? Eu acho que a gente é até uma evolução espiritual isso. Né? Porque a gente tem que colocar no lugar de quem fica, não é no lugar de quem foi. Porque quem foi já está no lugar merecido. E eu acredito que o Edmilson está, né, com Deus. Ele adquiriu a salvação da alma dele. Ele está lá vivendo, gozando do máximo da felicidade. E a Fran, ela tem que continuar vivendo, né? Então eu tenho, às vezes eu falo pro meu esposo, se eu morrer primeiro que você, não vai ficar sozinho, não vai ficar olhando para parente, amigo, quem for. Siga a sua vida,
sabe? E eu acho que é isso que nós devemos pensar, nós devemos respeitar, sabe? Eu tô muito besta com a atitude das mulheres, principalmente as mulheres, porque eu tenho visto lá a maioria dos comentários absurdos. Teve gente falando até que ela já devia ter essa pessoa. Gente, pelo amor de Deus, vocês não têm... Vocês estão querendo respeito para alguém que já morreu. E vocês não estão respeitando uma pessoa que está viva, que vai lá e lê seu comentário. Você está julgando a santidade, a honestidade de uma pessoa que você segue há tanto tempo e que você conhece. Tem tanto canal de fofoca vivendo disso, julgando a mulher. Vamos ser mais unidas, vamos ser mais adultos, vamos ser mais maduros. Hoje em dia não tem ninguém bobo mais não, ninguém tão besta. Eu acredito que você não acredita em Papai Noel, em o homem do saco, né? Pra estar querendo respeito com uma pessoa que já morreu. A morte já separou. A morte já separou. Se você não tem uma Bíblia em casa e nem tem vontade de comprar, entra dentro do livro, busca no Google o que é que a Bíblia fala sobre isso, sobre ser fiel. Se a esposa tem que ser fiel ao esposo depois da morte, para você ver lá que quem separa é a morte. Essa é a vontade de Deus. Deus não é a favor de divórcio. Deus não é a favor de divórcio. Deus não é a favor de adultério, de traição. Sabe? Agora, se a morte separou, casa mesmo. Procura outra pessoa. Ou você acha certo a pessoa ficar solteira, para ninguém falar mal dela, para todos os efeitos, ela está sendo honesta. Ela está em luto. Ela está de luto. Sabe? Mas quando todo mundo entra para dentro de casa, fecha seu portão, apaga-se as luzes, vai outro lá dormir com a viúva, o viúvo vai lá na casa de prostituição, porque ele está de luto, ele não pode casar, né? A família não pode saber que ele já casou, os amigos não podem saber que ele já casou, porque ele está de luto, mas ele está na prostituição, né? É isso? Será que você que pensa assim, tem essa honestidade que você quer, tá achando que a Fran não tem? Vamos ter maturidade, pessoal. Quando eu disse que eu não sei se eu teria a mesma atitude dela, não é porque eu acho que ela está errada, não. Sabe? Porque cada emocional é de um jeito. Sabe? Cada emocional é de um jeito. Talvez eu não teria força para dar a volta por cima. E estar lá, assim, bem, para poder tentar abrir meu coração para outra pessoa. Mas ela que está certa. Quem faz assim é que está certo. Porque não vai entrar em depressão, vai dar a volta por cima, vai continuar vivendo e servindo a Deus, sem nada que os condene. Sem nada que os condene. Só você, que não sabe o que está falando, continua condenando. Mas sabe o que você está condenando? Condenando a sua própria alma, falando que você não sabe. Julgando quem você não vê no íntimo. Então vamos ser diferentes. Vamos ser diferentes. E talvez você que tem 2 anos, 5 anos, 10 anos de viúva e ainda não casou, não é porque você está de luto, não. Talvez é porque você não foi uma boa esposa. Sabe?
e por isso ninguém te quis. Então, tenta mudar esse coração, tenta mudar o seu jeito de ser, tenta mudar para a sua história também mudar, tá bom? Eu vou deixar um versículo aqui, um dos lugares que fala o que Deus acha da viúva, como deve ser a atitude da viúva depois que ela fica viúva. Ou viúvo também, viu, gente? Mas nesse caso aqui tá falando da viúva porque o assunto é a Fran Adorno, né? É, 1 Timóteo 5. Não repreenda asperamente o homem idoso. Eu vou começar. Trate adequadamente. Vou começar daqui do 5. Do 1 Timóteo 5. Não repreenda asperamente o homem idoso, mas exponha-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como as mães e as moças como as irmãs, com toda a pureza. Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas, mas se uma viúva tem filhos ou netos, que esses aprendam primeiramente a pôr a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós. Por isso agrada a Deus, a viúva realmente necessitada e desamparada, põe-se esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e em súplica. Mas a que vive para os prazeres, ainda que esteja viva, está morta. Dê-lhe estas ordens para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Gente, eu perdi ontem. Achei onde que eu queria ler mesmo para vocês. Se alguma mulher, tá no versículo 16 do capítulo 5. Se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, deve ajudá-las. Não seja a igreja sobrecarregada com elas, a fim de que as viúvas realmente necessitadas sejam auxiliadas. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos. Gente, não é aqui. Pessoal, eu achei aqui o versículo, é porque essa Bíblia minha é a NVI, ela tem os versículos dela, não é igual a outra Bíblia, que os versículos são no cantinho assim, os versículos são misturados no meio das frases, aí e eu leio ela menos que eu tenho outra que eu levo para a igreja, aí eu perdi o versículo aqui que eu queria ler para vocês, mas eu achei, tá bom? É o versículo 14. Portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem suas casas e não deem ao inimigo nenhum motivo para a maledicência. Algumas, na verdade, já se desviaram para seguir a Satanás. Por que vocês acham que algumas até desviaram seguir Satanás? Talvez sejam essas que preocupam no que o povo vai dizer, o que a sociedade vai achar, o que o vizinho vai achar, o que o parente vai achar. Então, pessoal,
a gente tem que preocupar com a gente, olhar para dentro de nós e ver a nossa necessidade, sabe? O que dói em nós. E preocupar com nós, com o nosso íntimo, como se diz, do nosso portão para dentro e com a vontade de Deus a nosso respeito. O resto é resto. Porque aquele que te critica, ele não está preocupado com a sua dor. Porque o que preocupa com a sua dor, ele te apoia quando você consegue, quando você arruma uma solução para aquela dor. Sabe? Dentro das vontades de Deus. Agora, aquele que não preocupa com a sua dor, quando ele está vendo que você está solucionando o seu problema, ao invés dele vibrar com você, ele vai te criticar. Então, só preocupa qual é a vontade de Deus para a sua vida. E eu quero falar para você, Fran. Eu não sei se você vai ver esse vídeo. Sabe? Eu acredito que vai sim, porque você já tem até respondido comentário meu nos seus vídeos. Então, eu quero falar para você, por favor, não entristeça com comentários de pessoas frias, calculistas, egoístas e até invejosas. Porque o que eu vi de viúvas deixando comentários negativos no seu vídeo, nos seus vídeos, não é pouco. Eu acho que estão, como diz aqui em Minas Gerais, com dor de cotovelo, porque você já arrumou um bonitão aí, um servo de Deus, trabalhador, e casou, sabe? Porque se fosse pessoas boas, de bom coração, estava vibrando com você, porque todos nós vimos as suas lágrimas, o seu sofrimento, o tanto que você emagreceu, sabe? Quantas vezes, Fran, eu glorifiquei a Deus pela a sua mãe, pela existência da sua mãe na sua vida, pela amizade da sua mãe, de você e sua mãe. Porque se não fosse isso, teria sido muito pior para você, sabe? Então, continua vivendo. E quanto à família do Edmilson, que eu vi lá muitos comentários falando, o que a família do Edmilson está sentindo agora? Eles estão sentindo o mesmo que sentiria se ela estivesse sozinha. A falta dele, a falta do filho, que morreu e infelizmente não volta mais. Ela casar com outra pessoa não vai mudar nada para eles. Vai mudar nada para eles, porque se tivesse um dia marcado para ele voltar e ela tivesse casado novamente, eles agora estariam todos arrasados, decepcionados, se sentindo traídos por ela. Agora, se eles são pessoas amáveis, se eles amavam a nora como filha, como muitas sogras falam, que ama a nora como se fosse filhas, eles podem não estar saltitante de alegria, mas também não está triste porque ela casou de novo, porque sabe que ela tinha que seguir a vida dela. E de certa forma ela está dando continuidade lá, o que o Edmilson deixou, e se ele pudesse ver lá de cima, eu acredito que ele estaria feliz vendo que ela arrumou alguém para cuidar dela e ajudá-la a cuidar de tudo que ele ajudou ela adquirir. E é isso, pessoal. Então,
é esse o meu assunto nesse vídeo, né? Que nós possamos procurar ter mais maturidade e se colocar mais no lugar de quem fica quando morre alguém. Porque quem foi, já foi e não precisa mais nada desse mundo. O Edmilson não precisa mais da Fran, o Edmilson não precisa mais do sítio, o Edmilson não precisa mais do nosso amor, do nosso carinho, da nossa defesa. Ele não precisa de nada mais disso. O plano terreno para ele não existe mais. E quem está aqui precisando da nossa compreensão, do nosso amor, e é a Fran, que ela ainda está viva. E fica aí essa mensagem e essa linha de raciocínio para todos vocês que têm gravados vídeos, feito conteúdo defamando a Fran como se ela fosse uma prostituta, como se ela fosse uma traidora, como se ela fosse uma desviada. E cuidado, ela continua nos caminhos do Senhor. Um dos motivos dela ter feito isso é para não desagradar os princípios bíblicos. E ela continua servindo ao Senhor. Você é que está errado e contra os princípios da palavra de Deus. Vai conhecer a palavra de Deus, que você vê que ela não está errada. Sabe? Agora, até um dia desse ela estava chorando e sofrendo e falando que perdeu o grande amor, o grande marido. Ela não apareceu em vídeo nenhum falando que ela está apaixonada. Não. Ela encontrou uma pessoa porque ela tem idade suficiente para viver pela razão e não pela emoção. Ela arrumou um esposo honesto, trabalhador, que tem a mesma fé dela, para dividir os dias dela. E o amor, essas coisas, é um processo. Isso aí é uma luta que só ela pode enfrentar sozinha. Então ela já tem problema suficiente, tá? Porque ela perdeu o esposo dela, 16 anos de casada, esse ano, abril ou março. E agora ela está casada com outra pessoa. Ela já tem, pessoal, o suficiente no coração dela, sabe? Essa mudança de sentimento, esse trabalho e esse trabalhar emocional aí dentro dela, que é só ela que pode fazer. A mãe dela não pode ajudar, ninguém pode ajudar, é só ela. Então, você não precisa contribuir com mais nada condenando ela, não. Deixa ela seguir a vida dela. Se você realmente gosta dela, deixa ela seguir a vida dela. Porque tem as coisas, pessoal, a gente só sente quando a gente está no lugar da pessoa. E olha, não espera você estar no lugar dela para você entender isso não, viu? Seja inteligente. Seja inteligente. Porque o que a Fran passou, eu nunca perdi, gente, pessoal, pessoas muito próximas minhas. Eu nunca perdi. Espero em Deus, eu peço a Deus que eu seja a primeira da família a ir embora. Mas eu perdi uma cachorrinha. Já dói demais. Já dá para entender o que é perder alguém. Então, vamos respeitar e seguir a nossa vida, sendo mais empáticos e tentando se colocar no lugar da outra pessoa. Porque eu estou fazendo esse vídeo por causa de muito comentário absurdo que eu vi. Como se a mulher estivesse traindo o marido que partiu para o Senhor.
É muito estranho, pessoal, como o ser humano é hipócrita. Eu já ouvi pessoas que já casaram várias vezes criticar parente que casou quando fez 11 meses que a esposa tinha morrido, a pessoa casou. Agora você pensa bem, dá nojo de ouvir certas coisas, certas pessoas. Dá nojo. Então vamos procurar ser mais inteligente, emocional, procurar ser mais, ter mais amor e entender que ninguém é obrigado a ficar se martirizando, sofrendo, perdendo oportunidades na vida, porque você acha que ela tem que viver de aparência no luto, no tempo determinado por você e não por Deus, sabe? Porque se Deus preparou essa pessoa para ela, ela tem mesmo que aproveitar essa oportunidade. Porque quando você liberar ela do luto dela, pode ser que ela não encontre, né? Uma pessoa da mesma fé dela, né? Que preenche os requisitos dela para casar, né? E é isso, pessoal. E eu peço a você que compartilhe meu vídeo, que se inscreve no meu canal, que deixe um comentário para mim, fala o que você acha de tudo isso. E não se esqueça, você que me segue, que é inscrito no meu canal, que tem me abençoado, está incluído nas minhas orações. Um grande abraço e beijo.